Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja luz na sua vida. Hoje é sábado, 25 de abril de 2026, e o tema da nossa reflexão de hoje é primeira multiplicação dos pães. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 30 a 45. Quando concluímos uma missão ou uma tarefa, temos que fazer um relatório, que é, na verdade, uma prestação de contas. E com os apóstolos não era diferente. Tanto é que, ao voltarem da missão para a qual Jesus os enviou, fizeram essa prestação de contas. Logo após, Jesus os chamou para um lugar deserto, para que descansasse um pouco da viagem. Até porque, com a multidão que o seguia, e que seguia Jesus, era impossível descansar, razão pela qual seguiram de barco para outro local. Mas ainda assim, a multidão os seguia a pé. Ao desembarcar, Jesus deparou com aquela multidão à sua espera, e ele teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas. Ocorre que o dia estava terminando e toda aquela gente não tinha o que comer. Então os discípulos disseram a Jesus para despedir o povo, para que fossem comprar alimentos. Mas Jesus disse a eles: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos ficaram sem entender, pois só tinham 5 pães e 2 peixes, era o que tinham levado. E não tinham dinheiro suficiente também para comprar alimentos para tanta gente. Pela lógica humana, a compra de alimentos seria a solução. Mas a lógica do reino de Deus é diferente. Não é a lógica da compra, mas a partilha. Nossa reação, por certo, seria igual à dos discípulos. Jesus, então, mandou a multidão sentar e pediu aos discípulos os pães e os peixes. E, elevando os olhos para o céu, abençoou os pães e os peixes, e, partindo, entregou aos seus discípulos e mandou distribuir com o povo. Aí aconteceu o grande milagre. Quanto mais os discípulos distribuíam, mais aumentava a quantidade dos pães e dos peixes. E assim foram alimentados 5.000 homens. Deus é doador por excelência. A generosidade é parte do seu reinado. Sua palavra tanto alimenta o faminto como veste o nu. O milagre da multiplicação é antecipação da Eucaristia, o pão da Eucaristia que une na mesma mesa o rico e o pobre, e faz o pão se multiplicar no compartilhamento, na distribuição daquele que mais tem com os que nada têm, mostrando assim a igualdade e a fraternidade entre todos. Essa prática de Jesus nos ensina que não é necessário muito dinheiro para comprar comida para o povo. É preciso, sim, dar e repartir. E assim o milagre acontece. Depois que todos estavam alimentados, Jesus mandou que os discípulos pegassem a barca e fossem para o outro lado do lago onde estavam, né? Enquanto ele despedia a multidão. Onde existe solidariedade, o pão material e o pão da palavra dão para todos. Meu irmão e minha irmã, leia na sua Bíblia o texto completo desta mensagem, capítulo 6, versos 30 a 45. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.